esse objetivo, em defesa do nosso fundo de pensão Petros. E aí começou, então, o fundo Petros, na internet, sendo administrado, coordenado por alguns companheiros, tendo aí um dos principais na cabeça, o nosso companheiro Sérgio Salgado, que, junto com ele, numa chapa, o Conselho Deliberativo, se eu não me engano, Conselho Fiscal, em 2000, e o Fernando Siqueira era o titular, Sérgio Salgado era o suplente, e eu, no Conselho Deliberativo, suplente do Paulo Brandão, titular. Isso foi em se eu não me engano, foi 2004, se eu não me engano, por aí, até 2008, 2009, se eu não me engano, foi isso aí. E o doutor Ivan Barreto, também titular do Conselho Deliberativo, e Epaminondas, suplente também no Conselho Deliberativo. 4 anos e 4 meses fizemos um trabalho muito bem. Mas daqui a pouco, por qualquer motivo, depois desses 4 anos e 4 meses, os companheiros que lá continuaram, o Conselho Deliberativo Fiscal, são várias, constantemente questionados, aí já não prestam mais, então começam um monte de cobranças e falações, em alguns momentos pode ser até que proceda algumas reclamações, algumas cobranças. Mas a gente vê que também entrou muito na parte pessoal e política. E começa a jogar um contra o outro, principalmente nós, que saímos da FUP 2006 para 2007 no Congresso, fundamos lá uma Frente Nacional dos Petroleiros, que hoje é a Federação Nacional dos Petroleiros, contra justamente aqueles companheiros que vinham apoiando a linha do governo, que estão até hoje. De repente, quer dizer, coisa de 1 ano, esses companheiros que lá continuam, não prestam mais. É muito estranho. Eu, pelo menos que me consta, eles continuam na bandeira de luta, defendendo lá o plano Petros BD, contra a repactuação, defendendo a categoria. Então, repito, pode ser que haja alguns momentos de contradições, mas eu não vejo por que essa divisão que vem acontecendo. Daí começa a divisão nas próprias eleições sindicais, nas próprias eleições do Conselho, seja deliberativo ou Conselho Fiscal da Petros. Então essas coisas vêm acontecendo e isso está dividindo mais ainda, porque nós já estamos divididos entre 5 sindicatos da FNP contra 11 da FUP. E agora a gente está dividindo dentro do nosso fundo Petros. Mas por que eu resolvi falar isso? Esse momento agora, isso já vem acontecendo aí há mais de 1 ano. É porque essa semana fomos pegos de surpresa, um boletim da FUP. Como sempre, a FUP, todos nós sabemos, que é um braço, corrente da Petrobras e do governo federal. E todos do fundo Petros, todos sabem disso, todos. E a gente vê lá, postado por alguns colegas, que os conselheiros não fazem nada, os representantes dos sindicatos não fazem nada, das associações não fazem nada, enfim. E eu falei aqui sobre RSM. Foi uma correspondência que a Petros enviou para alguns aposentados e pensionistas relativa a débito de benefício de aplicação desse RSM, que nós já comentamos uns 3, 4 programas do aposentado presente aí sobre isso. Bom, que lá diz, tem um documento da FUP, que a FUP é que negociou com a Petrobras, por isso que está sendo adiado as cobranças, que esse documento dava um prazo de 1 mês. Olha, companheiro, agora eu vou falar enquanto diretor, coordenador da Secretaria de Aposentado, Pensionista e Previdência do Sindipetro RJ. Nós tomamos ciência desse documento no dia 27, na quinta-feira, quando lá no sindicato tínhamos umas 5, 6 pessoas pela parte da manhã e até às 4, 5 horas da tarde foram para mais de 10, levando essa tal carta e preocupado com as cobranças de 5, 10, 20, 40, 50, 80 mil, 100 mil reais e que tinham que pagar, que seria o descontado e 10% do seu valor. E quanto diretor da Secretaria de Aposentado,
se reunimos lá com o jurídico, o que nós iríamos fazer mediante aquele documento enviado, essa cobrança enviada pela Petros, um documento agressivo, já falamos isso aqui, e resolvemos então fazer um documento e fomos na Petros, na quinta-feira mesmo, 3 horas, e nessa quinta-feira estava sendo o expediente na Petrobras e na Petros, foi até as 3 horas, eu e o Celso Alves, conhecido como Cafu, eram 5 para as 3, conseguimos protocolar esse documento no sexto andar, se eu não me engano, e fomos até o 9º andar, que é da presidência, da direção, e lá só encontramos o presidente da Petros, Luiz Carlos Afonso, os outros diretores já tinham saído, e marcamos ali com ele, ele atendeu, etc. Entregamos cópia desse documento, a secretária tirou a cópia, e nessa quinta-feira nós marcamos com ele uma reunião na segunda, porque o próprio diretor de benefício, Maurício, tinha viajado, não estaria na sexta, e nós achávamos que era uma questão urgente, e marcamos para segunda-feira, no dia 1º de julho. E teve essa reunião no dia 1º de julho. No dia 1º, fizemos um outro documento, fazendo alguns questionamentos sobre esse tal documento que a Petros havia mandado, e que nós não concordávamos com quase tudo que estava ali, né? E o próprio nosso jurídico entendia que aquilo, inclusive, era aquela cobrança já estava muito pesada e que já, em função da própria lei, do artigo 75 da lei complementar 109, ela já tinha, inclusive, como é que dá o nome, Paulo Moreira? Prescrito essa cobrança, etc, etc. Bom, então no dia 1º, na reunião, protocolamos esse documento com várias cobranças que nós fizemos, e aí só para lembrar, ligamos para os conselheiros eleitos, representante aqui nosso, Silvio Cinedino, Ronaldo Tedesco, que estavam mais próximos aqui da gente no Rio, e eles puderam comparecer. O Paulo Brandão não estava, não foi possível fazer contato, mas esses dois estiveram com a gente. Eu, Paulo Moreira, também diretor da Secretaria dos Aposentados de PTJ, o Celso, acompanhado do doutor Luiz Fernando e da doutora Salete, que é a pai da Previdência, e ficamos lá talvez umas 2 horas reunião fazendo a cobrança. Companheiro, por que eu estou falando isso? Rapaz, aí no fundo começam a criticar que ninguém deu informe, que ninguém falou nada. Poxa, é lamentável que eu digo essa divisão em cima da gente de graça, de graça, de graça. Então as pessoas, em vez de procurar se informar primeiro, fazem, né, estandalhaço aí no fundo perto, e começa a malhar e fala um monte de coisa. Eu não respondo mais esses e-mails. E o coitado, aí eu falo até coitado, que o Celso está entrando nessa, eu mesmo já falei para o Celso para parar de responder esses e-mails, que não dá. Porque eu digo o seguinte, nós, e aí eu vou falar em meu nome, desde 98, 99, 2000, eu participo de todos os atos, movimentos dos aposentados e pensionistas, e ocupei já 2 vezes, por 11 dias e por 18 dias em defesa dos aposentados e pensionistas. Aí eu falo agora em meu nome, Roberto Ribeiro, e fui suplente do Conselho Deliberativo. E já tive, agora estou um pouco maduro com relação a essas picuinhas, principalmente, infelizmente, num grupo que foi feito para defender o interesse nosso, dos aposentados e pensionistas, porque já basta, do outro lado, há 16, 17 anos que a gente vem sendo prejudicado nos acordos coletivos. Então, companheiro, eu peço, vamos parar um pouco, vamos discutir, sim, vamos cobrar, temos que cobrar, mas temos que ir para a rua, temos que movimentar, temos que ocupar, temos que ir para as assembleias, e não só ficar num piano de uma internet e passando a responsabilidade para os outros. Mas vocês foram eleitos para isso. Tudo bem, fomos eleitos para isso e fazemos a nossa parte. Agora, quem elege também tem que fazer a sua parte, não é só votar. Então tem que participar das reuniões, das assembleias, dos atos, dos movimentos, das ocupações, porque o sindicato somos todos nós, e não 33 diretores ou 2 ou 3 diretores. Essa é a mensagem, essa é a minha resposta a vários e-mails de vários anos que a gente lê dentro de, infelizmente, nosso fundo perto. Mas não vou deixar de acompanhar e vou continuar
acompanhando. Apenas não dá para aceitar o que estão falando aí nesse fundo, tá? Então não dá, nós temos documento protocolado e aí convidamos a direção da Petro para estar presente no dia 1º de agosto, reiteramos várias vezes, eu já falei isso aqui, e por último, semana passada houve um retorno que talvez haja a presença deles agora no dia 6, que há mais de 10 anos, nós fazemos uma reunião dos aposentados e pensionistas aqui no Rio de Janeiro, há mais de 10 anos, precisamente há 12 anos, e eles se comprometeram de estar à direção da Petro. Então fica aqui convidado, todos os aposentados e pensionistas da ativa, de qualquer base, que queira questionar e perguntar algumas coisas sobre o fundo Petro, e espero que a direção da Petro esteja lá para responder sobre essa questão do RSM, questão da repactuação, questão do próprio convênio Petros e INSS, que pelo menos eu ainda não sei, não tive ainda o conhecimento das cláusulas, já que no dia 31 de janeiro acabou o nosso convênio Prisma, Petrobras e INSS. Então, companheiro, vamos dar um pouco de credibilidade a esse companheiro que nós elegemos, vamos participar um pouco mais assiduamente, com presença. Eu entendo que a informática, a internet, é uma grande ferramenta, mas nós temos que saber usá-la. Está aí a prova que nós tivemos aí, desse mês de junho, os movimentos de rua através da internet. E a segurança, hoje dizem, que não sabe como combater, porque hoje tem a informática. Tá? Eles sabiam quando iam para a rua, que a polícia continua dando cacetada, mas como articular esse movimento de botar mais de 1 milhão, como botamos aqui na rua, e agora, com a própria visita do Papa, que daqui a pouco nós vamos estar falando, com mais de 3 milhões, isso então é uma ferramenta chamada internet que funciona. Agora a gente tem que saber usar também essa ferramenta a favor e contra, mas não toda hora dividindo o movimento, e já está dividido, que foi com a relação à repactuação e com relação aos acordos coletivos, que a gente está sendo discriminado, nós aposentados e pensionistas, há mais de 16 anos. Então aqui é um desabafo, mas é assim também, dando uma chamada aí, puxando um pouquinho a orelha de alguns, não são de todos, mas de alguns, e vamos criar um pouco mais, ainda naqueles que estão do nosso lado. Paulo Moreira. Roberto, é bom esclarecer essa situação aí que vem através do Fundo Petro. E o que veio foi que eles estavam dizendo que os conselheiros não avisaram antecipadamente que ia acontecer isso. Então é bom esclarecer que há 5 anos atrás, há 5 não, foi 2005, né? São 8 anos atrás, o Conselho Deliberativo da Petros determinou a direção da Petros que fosse revisto esse ISRM, ver aqueles que receberam para devolver para a Petros, que isso é o jogo do Fundo Petros. O Fundo Petros é uma balança. Se aumenta o INSS, diminui o da Petros e vice-versa, entendeu, companheiros? Então, o que aconteceu? Essa deliberação do Conselho Deliberativo da Petros mandou que a direção da Petros corresse atrás dessa situação. Simplesmente eles sentaram em cima desse documento e não fizeram nada, entendeu? Agora, a coisa de 2 anos ou 1 ano e meio atrás, eles colocaram uma auditoria para rever as contas, os benefícios. Então chegaram à conclusão que teria que rever isso aí, que estava faltando no fundo, essa parte do ISM, que é no final é ISM, companheiro, é a URV, que é lá de 94. Então, o que aconteceu? Aconteceu que agora, entendeu? Não, eles nem levaram para o Conselho Deliberativo, porque o Conselho Deliberativo já tinha autorizado a direção da Petro a fazer isso. Além dessa autorização, houve a auditoria que mandou que eles fizessem uma série de problemas que já encontraram. Num deles era o ISM, a URV. Então eles tomaram a atitude de... O URV, se eu não me engano, é a unidade de referência de valor. Isso. É da época do início do Plano Real, né? Isso. E antecipou o Plano Real. É o que fazia a equalização. Justamente. Né? Perfeito. Então, companheiro, o que ocorreu? Eles mandaram essas cartas. Então, os conselheiros estavam vendidos, entendeu? Vendidos no sentido de que não sabiam de nada.
Por que eles não sabiam? Foi o que eu acabei de colocar. Isso foi uma decisão do Conselho Deliberativo, segundo o Roberto Ribeiro, de 2005. Isso, nós entramos em 2007. Há 8 anos atrás. E os conselheiros atuais não estavam lá nessa época. E não sabiam disso. Se sabiam, mas não sabiam que a direção da Petro, nesse mês de junho, iria determinar essas cartas de cobrança aos beneficiários, entendeu? Então, Roberto, eu acho que nós não devemos julgar esses companheiros que ficam na internet criticando, porque eles não sabem desses detalhes, entendeu? Mas então, sabem meter o pau. Pois é, companheiro. O senhor sabe criticar, cobrar, então tem que chegar a gente, conversar, telefona, manda um e-mail pessoal, e não no fundo perto, como tem acontecido há anos, não é só esse caso, há anos que vem acontecendo. A crítica, às vezes, é construtiva, companheiro. Agora, sim, nós devemos responder de acordo com os acontecimentos, para que as pessoas tomem conhecimento. Então, na hora que houve aquela cacetada em cima dos conselheiros, cabia aos conselheiros entrar e responder: ó, companheiro, eu estava vendido, eu não sabia dessas cartas. Por que eu não sabia? Isso foi dito na reunião com o Maurício lá no dia 1º de julho. Entendeu? Então, por que eles não entraram no fundo perto e falaram isso, que eu estou falando agora? Entendeu? Quer dizer, ele não tem culpa do negócio. Mas, poxa, para quem está fora e não sabe do jogo que aconteceu, acha que eles têm culpa, que eles sabiam de tudo que ia acontecer e não jogaram na internet ou para cada companheiro nosso. Entendeu? Paulo, enche muito mais a bola do pessoal da FUP do que a gente, que estão numa luta tremenda aí contra toda essa disciplina. Não, você vai me perdoar, mas eu não vejo isso não. Não, é a minha opinião, é que eu tenho lido, respeito à sua, mas tem uma questão política, e política não só política, muito pessoal que a gente vê nesse grupo. Infelizmente, e não é só esse assunto, eu estou falando que há anos eu venho reparando assuntos muito pessoais que eu parei de escrever, porque é repetição de uma coisa e que a gente se perde no tempo e estamos usando a informática, esse meio de comunicação, no meu ponto de vista, errado, mas é a opinião de cada um acha, faça do modo que achar melhor. Agora, eu não posso aceitar ser cobrado por pessoa, como você me falou, que de repente não está participando do dia a dia e parece, às vezes, até quando vai numa reunião, ou quando parece qualquer coisa que acontece, é logo cobrança, nem procura antes saber ou conversar, já é logo cobrando, discutindo que não serve para nada, foram eleitos para quê? Ô, Roberto, aconteceu comigo no Congresso da FNP em 2011. Tinha acontecido o problema do Itaúsa, a venda dos títulos, entendeu? E a compra das ações da Itaúsa. Então, eu cheguei no Congresso, houve a palestra dos conselheiros, aí no final eu escrevi, você botava no papel a tua pergunta, eu queria saber deles qual era a taxa dos títulos que foram negociados com o governo e a taxa que retornou, que eles ainda ficaram com títulos na mão. Qual foi essa taxa? Aí, quando terminou a coisa, falou, acabaram tudo. Eu falei, não acabou não. Era o Brandão, até estava no microfone. Eu falei, não acabou não, eu tenho uma pergunta minha aí. Aí ele procura, não, eu vou fazer verbalmente. Aí fiz a pergunta. Eles não souberam me dizer. Inclusive, o seu Tedesco virou-se para mim e falou, Paulo, fica tranquilo que eu tenho o teu e-mail e eu vou mandar para você. Candal, eu te pergunto, você mandou isso para mim? É isso que eu estou falando. Até hoje eles não mandaram isso para mim. E é muito sério isso, porque a taxa que a Petro negociou com o governo era de 6% mais IPCA. E o que eles receberam do governo era 3% mais IPCA. Então tu perdeu em termos financeiros 3%. Então eles não colocaram isso e votaram favorável a isso. Pois é, por isso que eu estou falando. Então o fundo Petro questiona essas coisas, Roberto. Tem que questionar mesmo. Isso. Entendeu? Não pode deixar aberto essas coisas, não. Isso, por isso que eu falei, o que tem que ser questionado, tem que ser questionado. Agora, não é a questão que a gente percebe que, na grande maioria das vezes, é uma questão política, uma questão pessoal. Então, não é por aí. Então, destrói tudo aquilo que nós estamos construindo, o que construímos. Pô, então já está dividido. O que tem que ser questionado tem que ser mesmo. Isso em qualquer direção, seja o conselheiro, direção do sindicato, associação. De fato, você está representando agora. Precisa participar, Paulo. As pessoas têm que participar. Não é ouvir o galo cantar de um lado e chegar lá no teclado e começar a falar um monte de coisa sem antes saber se procede ou não. Esta é a minha crítica e não abro mão dessa crítica. E o que eu falei, eu estou parando de escrever ali por causa disso.
porque é válido essa cobrança, como você está falando, e eu digo aqui que tem que cobrar. Agora, temos que participar, e você sabe disso, que você está no dia a dia, e é isso o que nós fazemos. Você gosta de ser cobrado, aquilo que a gente está vendo, nós não fizemos isso. Assim que nós tomamos notícia, o que nós fizemos, Paulo? Um documento que até fomos questionados. Mas nós fomos logo lá, marcamos, entregamos em mão, solicitamos a reunião e foi feita a reunião. Mas sabe o que é que nos faltou, Roberto? Nos faltou colocar no fundo pedras. Não, foi colocado, aqui eu tenho um documento aqui, que aí o Paulo Brandão colocou, sendo um documento do Conselho, e colocou. Nós só botamos no dia seguinte, que é o Ronaldo Tedesco. Não, ele botou, mas aí eu encaminhei para o fundo pedras. Aí que está lá, claro, aí eu encaminhei, ele botou que os conselheiros com a direção tiveram a reunião para discutir. Eu joguei esse documento no fundo pedras. Eu não botei o nosso do dia 27, nem botei o dia 1º. Mas aí dizer que foi a FUP, nós sabemos que tudo que negocia é FUP. Não adianta, Felipe, é FUP. Por mais que a gente bata, cobre da Petrobras, tu sabe disso, principalmente em 2007, como o que aparece de melhor, de negociado, foi com a FUP, mas é política. E é bom dizer, Roberto, que nessa reunião do dia 1º, os 2 conselheiros foram, você convidou os 2. Convidado pela gente. A Secretaria de Aposentados convidou. Tanto eles não sabiam disso, a Secretaria foram convidados pela gente. Isso aí, Sindipeto é J. É isso foi, convidado. São detalhes, mas detalhes que... Pois é, nós tomamos logo a providência. Então nós tomamos a providência, fizemos um documento, protocolamos na segunda-feira, no dia 1º, segunda-feira, questionando também, e eles responderam no dia 2. Agora, e eu mandei para o fundo pedras a resposta. Não contempla? Claro que não. Aí nós fizemos outro documento lá, o Sindipeto, o jurídico, fez um documento que as pessoas estão dando entrada, né, aquele documento que bota o nome, a matrícula, e se negando a pagar isso. Então o Sindipeto TJ, pelo menos a Secretaria de Aposentados e Jurídicos, para aqueles que estão indo lá, nós estamos trabalhando. Nós estamos fazendo, estamos orientando, não assinam, tem um documento, entrega esse documento, então nós temos feito. Agora, será que tudo que a gente faz, cara, nós temos que mandar? Tá, manda. Eu mandei, eu digo para você, porque eu mandei para o fundo pedras. E eu procuro tudo que a gente faz, eu mando cópia. Não entro mais na disputa de disse-me disse, que fulano falou, que mandou, solicitaram esses documentos. Vou mandar esses documentos para entrar nessa briga política ou pessoal? Não mandei. Eu mandei o que eu tinha que ir lá, a resposta, os documentos dele, mandei, está ali. Agora, acredita quem quiser, faça juízo daquele quem quiser. Eu não vou entrar na política da disputa. Eu acho que eu já faço muito. Eu acho que, enquanto diretor que foi eleito, eu estou ali, eu faço muito. Como falei, eu já ocupei por 11 dias no EDIS e 18 dias agora no EDITA. Pô, e aí? Éramos 6 pessoas. Cadê os 50 mil aposentados e pensionistas? Cadê as outras bases? Então, eu também tenho muita coisa para falar, para escrever, eu teria muita coisa para cobrar de muita gente. Agora, eu estou aqui, faço o programa, dou os informes e participo. Eu não faço da internet uma arma para fazer política pessoal, para usar para mim, não faço. Então, tá bom, mas é direito de cada um. Mas eu acho que a gente está perdendo um tempo muito grande e podíamos usar essa arma bem melhor do que está sendo feito. Infelizmente é isso. Mas vamos lá. Então, nós tivemos, porque já estamos faltando já 2 minutos, a presença do Papa. Estou vendo que nós vamos ter que falar isso na semana que vem, porque tem muita coisa para falar. Eu acho que o Papa deu uma demonstração de como tem que ser feita a questão política até, né? Questão da humanidade, e mostrou, cara, que deu uma puxada aí de orelha, na orelha das pessoas, e o que é uma pessoa que chega representando a parte política de uma nação. Então, para mim, eu acho que foi bem proveitosa a participação dele, aqui a vinda dele. Agora, nós temos que seguir. Por que nós estamos falando isso? Eu vou cortar aqui para dizer o seguinte: nós tivemos problema, tivemos atividade lá que a polícia ainda deu porrada depois que saiu do palácio, tivemos. Nós estamos com aquele terreno lá na Barra de Guaratiba, que tu vê que tem armação, tem dinheiro naquela jogada. E ainda nesse movimento todo, que tem gente que vai com capuçada, que vai para ali, que está fazendo um monte de M, e que não se é apurado, isso não se apura. Mas deu demonstração aqui na Presidente Vargas de como é a questão da solidariedade, as pessoas caminhando de volta ali do lado dele, no carro, quando ele chegou, e todos os outros dias. Eu acho que deixou muita mensagem,
o tempo está esgotando, muita mensagem que a gente pode estar no próximo programa, estar falando, independente de creva, independente de religião, eu acho que deixou muito exemplo para a gente. Eu queria ressaltar aí, já que você falou aí, que uma das mensagens que eu achei muito importante foi a do respeito aos idosos, né? Isso. E aos jovens que estão sem emprego, idosos, porque ele botou o extremo. As duas pontas. As duas pontas, isso aí. Então, muito bem lembrado. Pois é, então veja bem, enquanto aposentado e pensionista, que nós estamos aqui no nosso movimento, nós estamos aqui na nossa luta, agora mesmo nós vamos ter o primeiro Congresso de Espírito Santo do dia 7, agora de agosto ao dia 11, estamos lá, estamos já com um movimento marcado às 7 horas da manhã lá no Espírito Santo, e vamos para lá, nós vamos sair daqui 10 horas da noite no dia 7, para estar chegando lá no Espírito Santo de manhã no dia 8, que nós já vamos estar fazendo um ato lá na cidade, lá em Guarapari. Então nós estamos no movimento, em outubro nós estamos no congresso da COBAP também, lá em Santa Catarina, e a gente vem participando, Paulo. Então não pode as pessoas que de repente não vêm participando fazer certa cobrança. Então o DJ já está colocando ali, acabou o nosso tempo. Eu quero de fato também agradecer a todos que estão nos ouvindo. Os informes foram muito pouco, porque houve essa polêmica, mas não deixa de ser um informe. Tem também a questão da auditoria cidadã da dívida, que aí depois, na semana que vem, procurar dar um informe. Eu agradeço a audiência a todos e até a próxima terça-feira no programa Aposentado Presente. Reprise amanhã, quarta-feira, 1h da manhã, às 10 e às 15. Muito obrigado, boa noite a todos. Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente. Paulo, muito obrigado pela tua participação. Tá, eu queria agradecer, eu só queria deixar aqui um ruídozinho, que o governo está pensando em modificar os reajustes do salário mínimo, por conta da inflação alta que estamos aí, entendeu? Ou seja, de 2001 a 2013, houve um aumento real de 70%. Então, eles estão querendo modificar os cálculos para chegar ao reajuste do salário mínimo. É só isso, uma boa noite, até a próxima terça-feira. Estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania, Sonato Canal, apoio técnico Castelinho DJ. Na próxima semana, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Aqui música, informação e prestação de serviços. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo programa. Até lá! Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente. 190. Cara, onde é que eu paro?